Bom, boa noite a todos. Meu nome é Thaisa Palhares. Sou uma mulher branca de cabelo curto, uso óculos, de 47 anos. E a gente então vai dar início a essa conversa sobre a exposição do Rodrigo Andrade, as duas exposições que o Rodrigo Andrade, que está aqui ao meu lado esquerdo, vai abrir no Instituto, na Fundação Iberê Camargo, no sábado. Então, eu vou fazer uma breve apresentação da exposição Pintura em Matéria, que é uma retrospectiva da obra do Rodrigo Andrade. Deixa eu passar. E depois um pouco o Rodrigo Andrade vai falar da exposição Assombrações. Bom, acho que eu fui demais aqui. Eu vou fazer uma apresentação cronológica, apesar do fato de que a exposição ela não está montada de forma cronológica no espaço da Fundação. Mas acho que facilita um pouco, né, para as pessoas compreenderem, terem ideia do trabalho do Rodrigo Andrade. Então, o Rodrigo Andrade, um artista que começa a sua produção, né, a sua carreira artística nos anos 80, dentro do âmbito desse grupo, né, que ficou conhecido na história da arte brasileira como Casa 7. Então, essa pinturinha, sempre a gente começa a exposição do Rodrigo sempre com essa pintura em mente. Ela é uma pintura pequena e se trata do ateliê do Casa 7. Né? Uma pintura que enfim, é da coleção do Rodrigo, que enfim, quase nunca é vista, né, fora do ateliê do Rodrigo, e que tem essa força, assim, tem um simbolismo, porque é essa pintura que é uma pintura de observação, né, a única pintura da exposição também que é uma pintura de observação, e que é a casa, o ateliê que ele ocupava, inclusive, com o Carlito Carvalhosa, né, então, lembrando que o ateliê Casa 7, a gente está falando do Nuno Ramos, o Rodrigo, o Paulo Monteiro, o Fábio Miguel e o Carlito Carvalhosa, né? Então, a gente começa com essa pintura que é bastante simbólica. E nós temos, então, aqui essas pinturas dos anos 80. A exposição, ela é uma exposição, eu digo que ela é uma exposição retrospectiva sintética, porque ela tem 30 trabalhos, né? São 30 obras que estão em exposição na Fundação. E o Rodrigo tem uma produção muito vasta, então a tentativa foi de buscar de cada uma das fases que são marcantes da produção do Rodrigo, pelo menos uma ou duas pinturas, né? Essa foi o mote que guiou essa apresentação aqui na Fundação, porque essa exposição ela foi montada, não da mesma maneira, mas ela foi montada em 2017, na Estação Pinacoteca em São Paulo, mas ela tinha mais de 100 obras, era uma exposição bem grande, e desde então a gente pensa em levar essa produção do Rodrigo, né, a primeira vez que essas obras do Rodrigo estão sendo vistas aqui em Porto Alegre, né, então a gente pensou um pouco nesse formato, né, não de tentar, a gente teve reduzir a exposição, mas ao mesmo tempo fazer com que o público que nunca viu ou que não conhece a trajetória do Rodrigo pudesse ter de uma maneira sintética, uma boa visão do trabalho do Rodrigo, né? Então essa é um pouco a ideia que norteou a seleção de obras aqui para a Fundação Iberê Camargo. Essas obras são obras que estão dentro, né, daquilo que a gente também chama, de certa maneira, na história da arte brasileira, como a volta à pintura, né, da geração 80, do qual participaram vários artistas. Quando surgiram muitos artistas, principalmente dedicados à pintura, né, o Daniel Senise, a Adriana Varejão, a Beatriz Milhazes, os artistas da Casa 7, enfim, vários desses artistas surgem no âmbito disso que a gente chama da geração 80, né, que é quando tem um pouco essa retomada da pintura no cenário da arte brasileira, né, e que são pinturas que trazem muito, né, algo que eu acho que é bem marcante no trabalho do Rodrigo, que são essas referências também que vão além da própria história da pintura. Então, referências que trazem elementos da cultura de massa, da cultura pop, né,
No caso aqui bem específico, né, depois acho que o Rodrigo pode comentar um pouco mais sobre isso, a questão da história em quadrinhos foi algo que marcou, né, esse grupo aí da Casa 7. Então essas pinturas têm essas referências, né, elas ficam entre uma figuração, elas são uma figuração meio pop também, né, que brincam com esse universo pop e com esse universo da cultura de massa, ao mesmo tempo que desde sempre existe, obviamente, uma pretensão de ser uma grande pintura, também de conversar com os grandes pintores, com a história da pintura. E depois, acho que o Rodrigo pode falar também isso em relação ao Iberê Camargo, né? O que era o Iberê Camargo, o que representava o Iberê Camargo para essa geração de artistas. Essas pinturas são pinturas que na época, então, tiveram, né, uma recepção muito boa. E são pinturas, esse tipo de figuração, né, com esse tipo de figuração que o Rodrigo participa ainda dentro dessa ideia desse coletivo Casa 7, da Bienal de São Paulo, né, da Bienal de 85, né, que também é um marco na história da arte brasileira, né, com uma montagem chamada Grande Tela, né, que foi curada, que foi organizada pela Sheila Lerner, né. Então, a partir desse momento, assim, eles ainda muito jovens, eles entram logo nesse circuito e são rapidamente reconhecidos. Então, é uma fase que eu acreditava que era importante ter na exposição. E tem uma coisa muito curiosa, que é muito importante a gente sempre pensar, que essas obras elas foram vistas muitas vezes nos anos 80 e elas sumiram, né? Elas foram compradas, obviamente estão na casa de alguns colecionadores ou ficaram em alguns museus, mas poucas dessas obras estão realmente em museus ou voltaram para as coleções dos artistas. Então, fazia muito tempo que essas obras não eram vistas, né? Então, também essa preocupação em mostrar, né, para o público, trazer para o público obras que nos anos 80 foram muito importantes, né? Mas que não são tão conhecidas, né, de uma geração mais nova, né, de artistas mais novos. Então, isso também sempre foi muito importante para mim quando eu pensei a exposição como nós dois pensamos a exposição, né? A importância de mostrar de novo esses trabalhos. Bom, aqui então existem dois painéis, né, na exposição. A gente também fez muita questão de manter pelo menos 2 painéis, né, são painéis grandes, né, em esmalte sintético sobre o papel craft, tá errado ali, não é óleo sobre tela, isso é papel craft, eles são muito grandes, né, vocês vão poder observar lá na exposição da Fundação. E que também é muito interessante porque aí o trabalho, né, todos os artistas da Casa 7 quase fizeram esses painéis, então eles também fizeram uma exposição coletiva com esses painéis, né, e é um momento onde eles têm a oportunidade de trabalhar com formatos maiores, né, então a pintura ganha essa espécie de monumentalidade, né, esse grande formato, né, que também é muito característico de uma certa pintura internacional dos anos 80, né? Se a gente for pensar em artistas como Baselitz, o Kiefer, né? Todos esses artistas que foram pintores, que vieram muito para a Bienal de São Paulo, né? Circulavam muito por aqui. Então, essa pintura que também tem essa figuração, que remete a esse universo mais pop, ou mesmo do grafite, né? Tem um pouco essa aparência um pouco mais precária, né, diríamos assim, porque é papel craft, né, inclusive, o Rodrigo também pode falar depois um pouco mais sobre isso, né, a ideia é um pouco de que não se sabia muito se isso ia durar, né, enquanto suporte, né, tinha algo meio experimental aí, né, também de jovens artistas, utilizando um tipo de material que também é o que eles podiam naquele momento, né, que eles podiam bancar naquele momento, né. E foi uma surpresa muito grande, porque também esses painéis, eles ficaram muitos anos sem serem expostos, né? Eu acho que eles eram pouquíssimos conhecidos, né? Eles foram expostos nos anos 80, depois nunca mais, não participaram de nenhuma exposição.
E foi uma coisa muito interessante, muito gratificante, que quando a gente foi começar a procurar esses painéis para expor e selecionar e ver, a gente percebeu que eles têm uma atualidade, né? Eles carregam uma contemporaneidade muito grande e eles estão muito bem conservados. Então, aquilo que teoricamente parecia algo que seria meio precário, né? Que teria uma certa precariedade, que tem a ver com um pouco uma pintura mais bruta, né, mais suja mesmo, mais urbana, que traz também essa referência toda desse universo urbano, né, mas que manteve, né, uma permanência no tempo. Então isso foi muito interessante, e porque todos esses painéis acabaram ficando muito bons. Eles envelheceram, a gente brinca que eles envelheceram muito bem, né? Eles ficaram muito bem conservados, e foi muito importante tê-los na exposição. Então, também eu acho que... E agora eles começaram a aparecer mais, inclusive até dos outros artistas, esses painéis começaram a aparecer mais, né? Mas era um tipo de produção que as pessoas conheciam muito de imagem, né? Às vezes imagem preta e branca, né? Era um pouco essa a ideia que a gente tinha desses painéis, né? Bom, então essa é uma fase também muito importante do trabalho do Rodrigo, que a gente fez questão de manter representado na exposição. E aí aqui então tá um outro painel, a caveira, que ao mesmo tempo que tem algo que é muito forte, mas também tem algo do trabalho do Rodrigo que eu acho muito interessante, que é um pouco um humor, né? Também um humor grande, o trabalho do Rodrigo, e que ele nunca perde, né? Bom, e essas obras que então o Rodrigo começa a falar, então a gente dá um pouco um salto, né, cronológico, mas quase de 10 anos, né? Mas a partir da segunda metade dos anos 80, muitos desses artistas que tiveram uma inserção muito rápida no circuito acabaram aí na segunda metade dos anos 80, teve uma volta, assim, né? Teve todo mundo... O Casa 7 mais ou menos vai até 87, né, como grupo, e depois todo mundo continua amigo, mas o grupo mesmo se desfaz, né, o ateliê se desfaz, e aí o ateliê coletivo, né, e aí eu acho que tem uma busca, né, de uma individualidade mesmo, né, de cada um desses artistas. Então, na segunda metade dos anos 80, e aí olhando assim para o trabalho, principalmente, por exemplo, do Paulo Monteiro também, do Nuno, né, cada um começa um pouco a seguir o seu caminho, né? Então, essa segunda metade dos anos 80 é uma fase que o Rodrigo não produz tanto, não faz... ele recua um pouco, né? Vai trabalhar, repensar, aquele momento de repensar o trabalho. E no começo dos anos 90, o Rodrigo surge com essas série que nós apelidamos de gueldianas. Nós não, elas já foram apelidadas faz tempo de gueldianas, né? E depois acho que o Rodrigo pode falar um pouco também, essa referência do Guild, né, essa importância que o Guild tem no trabalho dele. E que o Rodrigo continua na questão ainda da figuração, pensando muito a questão da figuração, mas a tela já vai ganhando esses blocos de cor, né? Então, pintura a óleo, né? Começa a trabalhar óleo mesmo, né? Óleo sobre tela, em grandes formatos, né? E onde começam a aparecer essa pintura com essas cores que são muito marcantes que são marcantes inclusive da paleta do Rodrigo, de todo o trabalho do Rodrigo. E começa a ter uma redução da figura, né, uma certa geometrização também da figura, e essa redução das cores, né, geralmente em combinações, né, e a gente olhando para essas pinturas hoje, obviamente que em retrospecto a gente começa a ver, né, como é que o artista, né, isso já muito do que o Rodrigo vai fazer depois já está contido nessas pinturas, né. Então essas formas geométricas, esses blocos que estão já um pouco entre a figuração e entre formas abstratas, né, que o Rodrigo começa realmente a fazer. Realizar nessa série, que é uma série grande, né? Então a gente tem essas duas telas, né, que estão expostas dessa série, e mais uma tela menor. O que é interessante também, eu acho que pensar nessa questão do Rodrigo, né, um pouco a minha visão, essa relação sempre entre matéria e gestualidade, né? Não acho que o Rodrigo talvez não é que ele seja realmente um artista expressionista, talvez no sentido do Iberê Camargo, né?
mas existe sempre essa questão muito dessa gestualidade marcada no trabalho do Rodrigo, né? E, ao mesmo tempo, a presença da tinta aí como uma matéria, né, que não é totalmente domada, né? Que ela tem uma potência sempre, assim, como matéria pura, inclusive como cor, né? E eu acho que esses trabalhos já trazem muito isso, né? A gestualidade vai se tornando mais contida, obviamente, porque tem essas formas, né, que vão ficando mais organizadas, mais geométricas, mas ainda uma gestualidade muito forte, uma presença da matéria muito forte. Deixa eu controlar aqui o tempo, senão eu fico falando sem parar. Então, essas duas pinturas, que aí essas eu acho que realmente, aí, quando a gente chama elas de gueldianas, eu acho que essas, o Rodrigo vai falar acho que um pouco do Boa Noite, porque aí tem uma referência direta ao Iberê. Mas pensando no como é que o Guild, né, aquele grande gravurista brasileiro, trabalha o preto, né, o negro como cor, né? Então os contrastes da gravura do Guild, né, como é que eles por isso que elas foram apelidadas de gueldianas, né, essa série. Existem muitas telas onde aí é só o negro, né, a cor preta, que é um preto bem misturado ainda, né, um preto puro, né, tem um marrom ali, que é preto, e uma outra cor, né? Então, essa ideia de contraste, trabalha já com contrastes, né? E é interessante também pensar que essas telas, então, também, olha, elas foram desenvolvidas aí na década de 90, né? Então, um pouco a produção do Rodrigo na década de 90 é essa produção, até um pouco o final, né, da década de 90, que vai mudar de novo. E também essa questão de que, fazendo uma pesquisa sobre o trabalho do Rodrigo, também percebi que essas obras foram expostas, né? E nunca mais, elas foram expostas também uma vez em galerias, né? E nunca mais, assim. Então elas estavam realmente assim muito... Se conhecia também por meio de imagem de livro, né? E é uma série muito importante, né? Bom, a gente... essas telas são bem pequenininhas, a gente optou por fazer um gabinete de pinturas pequenas lá ali na Fundação Iberê. A gente sempre pensa essas pinturinhas assim um pouco para mostrar para o público essa transição, né? Como aqui de novo tem o tema do ateliê que é presente, né, no trabalho do Rodrigo. Acho que o pintor, né, tem sempre essa relação, gosta de pintar o seu próprio local de trabalho, né? Tem um pouco sempre essa afirmação desse local de trabalho, o ateliê. Mas são pinturas que a gente juntas na tentativa um pouco de mostrar para o público aí de uma maneira realmente visual, né, como é que vai se dando uma certa passagem o trabalho dele, né, para essa série que é provavelmente a série mais conhecida do trabalho do Rodrigo, né, que ele começa a realizar no final dos anos 90 e realiza durante os anos 2000 praticamente inteiro, né? E que, assim, é uma mudança muito grande no trabalho, uma mudança muito grande, mas que tem muitas relações com o que era feito anteriormente, até por isso que a gente opta por marcar essa passagem, né? Como que não é um salto, mas existe ali todo um pensamento do trabalho do Rodrigo que vai se depurando até chegar nessa pintura. Essas pinturas, a gente chama de abstrata por uma falta de termo melhor, mas não acredito que elas são a afirmação de uma pintura abstrata, né? Mas é onde um pouco o Rodrigo ele chega um pouco nesse grau zero da pintura dele, talvez, né? Quando a gente pensa existe o grau zero da pintura, que seria o Malevich, né? O quadrado negro sobre o branco, aqui acho que talvez seria o grau zero da pintura do próprio Rodrigo, né? Onde então ele vai colocar esses blocos, são blocos de tinta a óleo, né? Sobre uma tela branca, né? Então quase como ele tivesse assim, uma afirmação, né? O que é a pintura? A pintura é tinta sobre tela branca, né? Então assim, o ato de fazer uma pintura é esse, né? Isso, a pintura é isso, né? Mas o que é interessante é que ele cria, né, um pouco, obviamente, um sistema, obviamente que tudo isso é muito intuitivo. Esses pares são sempre colocados em duplas, né? São sempre, enfim, difícil encontrar 3 figuras, né? São sempre 2 ou 4, né?
com formas, que são formas que remetem um pouco àqueles móveis abandonados, né, que ele fazia nos anos 90, mas que também são formas assim meio comum, que não são formas nem um pouco especiais, né? Assim, elas são, a gente assim, são formas meio vulgares, diríamos assim, formas também que são formas do cotidiano, do mundo comum, né, meio identificáveis. Ele não está trabalhando aqui ele não está pensando aqui a geometria como o Mondrian pensava a geometria, né, onde tem todo um pensamento teosófico por trás da geometria do Mondrian, né? Então esse lado aí de uma certa pintura abstrata que é muito espiritualizado, né? Aqui não, aqui acho que a gente assim, continua sendo um artista que passou pela pop, né? Que passou pela pop e pelo minimalismo, né? E que é isso, pum, né? O que é pintura? Pum, colocar uma forma, assim como para os minimalistas, né? Era colocar aquelas formas formas industriais organizadas numa parede, né? Pum, e fazia uma escultura, né? Agora, qual é toda a graça, né? Eu acho que uma das grandes graças e humor também de todo esse trabalho é porque ele faz combinações que são infinitas, né? Ele vai chegando numa paleta que é muito própria do trabalho dele, do Rodrigo, e é uma paleta que faz uma remissão tanto a grandes pintores da história da arte, mas também a um universo, de novo, mais da cultura de massa, né? E que ele junta meio sem cerimônia, né? Não tem uma hierarquia entre esses dois mundos. E que possibilita que o Rodrigo vá fazendo muitas combinações dessas formas. Então, são quase 10 anos de trabalho, né? Ele fazendo esse tipo de trabalho, sem repetição nenhuma, né? Assim, é um procedimento que, a princípio, é muito simples, né? Mas que possibilita uma enorme variedade de combinações, né? E aí também acho que depois o Rodrigo pode falar um pouco mais sobre isso, sobre um método, né? O modus operandi também. Ele cria, né? Ele vai trabalhar aqui com máscara, né? E que é uma forma também de, ao mesmo tempo, Ops, fui eu que fiz alguma coisa. Acho que não, né? Que ao mesmo tempo uma forma dele trabalhar a questão da expressividade, ainda tem a questão ali da expressividade por causa de uma matéria que é uma matéria muito presente, né? Muitas dessas telas têm muitos litros de tinta a óleo. Bom, agora eu não fiz nada, gente. Mas tem uma certa contenção dessa matéria, né? Foi de novo? Então, de certa maneira, essa matéria bruta, né, que a tinta aparece aí como matéria bruta, está contida nessas formas, né, que são formas impessoais, né, elas não têm... Some, né, acho que aqui é o trabalho do Rodrigo onde some essa questão da gestualidade, inclusive, ele pode até falar isso para ele, acho que foi uma questão, né, dessa gestualidade que sumiu, né, e esse trabalho que é um trabalho muito direto, e que você coloca as formas, bom, e não pode ficar refazendo, né? Coloca e pum, acabou, tá naquele lugar, você não pode refazer, você não pode voltar para a pintura, né? Mas tem uma coisa muito curiosa de como, até pela maneira como ele usa essas camadas muito grossas de tinta, isso é algo que chamou muita atenção de muitos críticos que escreveram sobre esse trabalho do Rodrigo, né? É que essa tinta, ela parece que ela tá meio viva, né? Ela tem uma vida e ela vai criando, né, uma certa superfície aí que é aleatória, né, que tem a ver com a própria matéria dela. Então, de alguma maneira, esse caráter do gesto, né, que é algo que tem a ver com essa ideia de algo que é mais vivo, permanece por meio dessa tinta que ela vai mudando, ela vai enrugando, ela vai se modificando e vai, né, aquilo que era lisinho inicialmente vai ganhando, né, uma ondulação, né? E que é casual, né? Que assim, é algo que o artista não pode controlar, né? É incontrolável. Então, essa, enfim, uma série bastante importante, talvez uma das mais conhecidas do Rodrigo, que tenha sido... Esses trabalhos foram muito expostos, participaram de muitas exposições, né? E eu acho que são um marco, obviamente, na trajetória do Rodrigo, e eu acho que é um marco mesmo na pintura brasileira, da pintura brasileira, né? Esses trabalhos do Rodrigo. Bom, mas aí, né, como todo artista que se preze, o artista nunca
nunca não faz aquilo que todo mundo espera dele, ele sempre, em algum momento, ele vai fazer algo diferente daquilo que estava todo mundo esperando, né? Então, o Rodrigo ainda realizava essas pinturas, né, aí muito brancas, a tinta, e ele foi convidado, né, para participar da 29ª Bienal, 2010. O Aguinaldo Farias e o Moacir dos Anjos eram os curadores da Bienal. E ele foi convidado para fazer uns trabalhos para a Bienal. E, enfim, e todo mundo esperava que o Rodrigo fosse fazer de novo essas grandes blocos de cor, agora já no espaço da Bienal, né, no prédio, né, e usaria o prédio do próprio Niemeyer para fazer. E aí o Rodrigo surge com essa série chamada Matéria Noturna, né? Essa é uma das obras que foram expostas na Bienal, né? Era uma grande parede enorme, com 8 obras, 10 muito monumentais. Essas obras são muito grandes, então tem de novo esse caráter muito monumental, obviamente que tem muito a ver com o próprio prédio, né? Mas onde o Rodrigo surge com uma proposta totalmente diferente que ninguém esperava, que ele volta, de certa maneira, para a figuração, né? Que é algo que obviamente está no trabalho dele lá desde o início, mas agora a partir de imagens fotográficas, né? Então, o momento que o Rodrigo começa, de certa maneira, a se apropriar, né, ele retoma a questão da figuração, mas a partir da imagem, né? A gente tem que lembrar que essa é uma discussão também muito importante da pintura contemporânea, né? A relação entre imagem fotográfica ou imagem em geral, né? Pode ser também cinematográfica, e a pintura, né? Então, nesse momento, o Rodrigo começa então a trabalhar com essas imagens que são inicialmente fotos que ele mesmo realiza, né? Ele mesmo faz. Elas não têm nada eventualmente de especial, né? Elas não são imagens especiais, ele fotografa, né? E seleciona, e um pouco olha já para essas imagens do ponto de vista do pintor, né? Do ponto de vista de como transformar essas imagens numa pintura, né? Matéria Noturna, porque quase todas então são negras, a gente vai ver, tem 2, né, que participaram da Bienal que estão na exposição na Fundação Iberê. Ou então você tem essa questão do preto que surge, né, muito forte, né, que faz uma remissão a algumas pinturas daquela série gueldiana, né, a maneira como ele usava ali o negro, mas já com essa tinta, essa espessura da tinta a óleo das pinturas abstratas, né. Então essas pinturas é difícil até só a imagem a gente não consegue ter muita ideia do quanto de tinta e o tamanho e a camada de tinta óleo que tem nessas pinturas, né? Então ele leva um pouco aquele modus operandi, né? O procedimento que ele tinha na pintura, naqueles blocos de cor, né? E junta isso com a questão da imagem. O que isso provoca, né? No meu entender, também acho que o Rodrigo pode falar um pouco melhor sobre isso. Primeiro que essas pinturas elas estão mesmo testando, né? Um limite aí fronteiriço entre questionando a própria questão da representação, esse limite fronteiriço entre representação e abstração, mas também todo esse jogo, né, que de novo caracteriza, né, a pintura em si, né, o fazer pintura, o fazer pictórico, que é isso, né? A pintura é, afinal de contas, uma imagem feita de matéria, de tinta, né? Ela é isso há mais de 500 anos, ela é uma grande tradição disso, né? Onde os artistas estão o tempo todo jogando, né, com isso, né? Ela é ao mesmo tempo a representação de um mundo, né? Porque aqui, obviamente, volta a questão toda a ideia da representação, mas ela também é algo feito de matéria, né? Então, isso é muito forte nessas pinturas que têm obviamente, elas têm uma figuração que é muito marcante, né? Ele vai escolher imagens que possibilitam também esse tipo de contraste, né? Também de luz e sombra. Essa tela, essa também estava na 29ª Bienal. E também aí é o ateliê do Rodrigo, né? Então volta, né, a questão do ateliê. Eu acho sempre importante dizer essa é a visão, é o espaço onde ele trabalha o tempo todo, né? Então esse é o ateliê do Rodrigo também. Então volta essa questão do ateliê, e também feito a partir de uma fotografia que ele mesmo tira, né?
Aqui também, né, uma dessas, e aí assim, né, então pensando na exposição do Iberê, a gente reuniu, né, seria assim, seria um pouco a última sala da exposição, das obras mais recentes, né, tentando pensar uma certa unidade do trabalho do Rodrigo, né, a partir de 2010, né, ser exatamente essa relação com esse trabalho, né, de apropriação, de releitura, né, da questão da imagem, né, e a relação entre imagem e pintura, imagem e ficção, imagem e ilusão, né. Então essa também é uma tela dessa, que também traz isso. O Tsunami, que é uma tela enorme, né, que é a maior que está na exposição, e aí no caso, aí é uma imagem que o Rodrigo encontra de um desastre, enfim, encontra no jornal, uma imagem que ele tira do jornal, né, e aí também é muito o público, essa eu acho que é uma obra que dá muito esse exemplo, né, de que você não sabe exatamente do que se trata, você também chegando perto desse quadro, você é meio envolvido por essa onda de tinta a óleo, né, que também parece um pouco que vai sair do quadro para cima de você, né. Então, ela não é exatamente só a imagem de um desastre, né, ela não é rapidamente reconhecida, né. E essa que talvez seja, acho que é com certeza a mais recente, né? Duas Cavernas, também acho que está sendo vista pela primeira vez em Porto Alegre, também acho que foi exposta uma vez só, numa exposição em 2017. Enfim, que nem não preciso ficar, né, assim, que de novo essa questão dessa relação entre abstração e figuração e toda essa brincadeira, esse jogo, né, que o Rodrigo faz entre esses elementos, né. E assim, só um pouco para terminar, para o Rodrigo, dá tempo do Rodrigo também comentar sobre as obras da exposição. Esses são pôsteres, né? Na verdade, esses trabalhos, eu acho que eles inicialmente nunca foram pensados para serem expostos, né? Mas eu acho que tinha um pouco de uma brincadeira do Rodrigo, uma coisa meio de ateliê também. Mas eu rapidamente, toda vez que eu vi essas coisas, não, isso sempre tem que entrar na exposição. E desde então eles sempre entram na exposição, né? Não é uma série nem nada, são poucos, né? Porque eu acho que eles são muito... primeiro que eles ajudam a gente a entender toda essa relação, acho que do Rodrigo com a história da pintura, né? Também que eu acho que o Rodrigo pode falar um pouco melhor quando for falar do Iberê, né? Como você também fazer pintura hoje, fazer pintura contemporânea, é lidar, mesmo que não seja de uma maneira, obviamente, não é mais a forma acadêmica de lidar com a história da pintura, né, como era, obviamente, antigamente, século XIX, né, onde a história da pintura se tornava, né, regras que a gente tinha que seguir, né, que o pintor tinha que seguir, não é, obviamente, mais essa relação, mas, de certa maneira, a gente chegou num momento que é até um momento certo de liberdade em relação à história, né, da pintura, quer dizer, você pode olhar para a história da pintura, né, e você repensar toda a história da pintura. Né? A história da pintura, na verdade, ela está em aberto, né? Ela é uma grande matéria em aberto, né? E eu acho que cada pintor, cada artista, né, tem essa grandeza, né, de poder voltar ao passado, né, e fazer com que a gente redescubra no passado coisas que ainda não eram vistas, né? Eu acho que os grandes artistas, eles sempre fazem isso, né? Então eu acho que então ali, né, tem essa vista de Delphi do Vermeer, que é um artista, enfim, que é muito difícil quem é pintor não gostar do Vermeer, ou quem gosta de pintura não gostar do Vermeer, né, que eu acho que é um dos grandes pintores realistas, né. E é isso, né, e a gente olha para o Vermeer e essas vistas, os quadrinhos pequenininhos do Vermeer, né, aquela coisa tão delicada, e se você olha isso para aquilo, você fala assim, não, isso aí é puro azul e amarelo, né. Assim, se você for olhar para, né, um pouco do Vermeer, ele se reduz a uma combinação de cores, né. Então, acho que eu sempre quis muito mostrar esses pôsteres do Rodrigo, que não foram feitos como obras, teoricamente, né? Mas acho que ajudam muito a entender o pensamento dele, né? O que está por trás também. Inclusive,
quando eu digo, né, que não gosto de chamar muito aquelas pinturas de abstratas, porque efetivamente elas não são exatamente abstratas, elas têm uma relação com uma figuração, com a história da pintura, né? Essas combinações de cores, elas surgem também da história da pintura, né? E aqui no caso também tem outra referência importante para o Rodrigo, que é o Hopper, né? Que também é um dos grandes pintores aí norte-americanos, né? E que tem um universo, diríamos assim, figurativo que atrai o Rodrigo, né? Que é um pouco parecido com o universo do Rodrigo, né? Dessas figuras também mais solitárias, esses ambientes um pouco misteriosos, mas ao mesmo tempo tudo muito relacionado ao cotidiano, né? A vida cotidiana, assim, nada monumental, né? E esse trabalho especificamente o Rodrigo pensou esse trabalho, né? Quando ele foi fazer uma grande instalação no Museu da Caixa Econômica Federal em São Paulo, né, que ele fez essas intervenções de tinta a óleo na sede do banco. É uma sede do banco dos anos 50, toda de madeira, que parece muito um quadro do Hopper, né? A primeira sede do Banco da Caixa Econômica Federal, e o Rodrigo fez uma intervenção nessa agência bancária, uma agência bancária dos anos 50, é um museu da Caixa. E é muito curioso, e aí o Rodrigo, né, faz essa relação desses ambientes do Hopper também, que tem a ver com os anos 50, né, e a sede do banco, e ele, enfim, colocou esses grandes blocos de cor nas paredes do museu, diretamente nas paredes. E aí, na casa também o Bruegel, que também, evidentemente, é um outro artista que é muito difícil, quem gosta também de pintura, né, não gostar do Bruegel. Aí tem uma coisa engraçada que é um pouco... tem uma intervenção do Rodrigo aí, ela é bem sutil, né, assim, difícil até um pouco da gente perceber onde ele faz essa intervenção, né, mas enfim, essa ideia também de como tudo, né, olhando para essa pintura, e o Bruegel é um dos grandes artistas alemães, né, enfim, que criam toda a questão da perspectiva, né? Que criam... O Bruegel é considerado, por exemplo, o criador, né? O fundador, o primeiro artista de paisagem, né? O primeiro paisagista. E aí também, né? Um pouco tem uma graça, né? Nessa intervenção do Rodrigo, né? De novo, essa coisa bem embora, que eu acho que o trabalho do Rodrigo tem muito, né? Dessas figuras aí que vão virando essas forminhas, né? Que ele vai chegando nessas formas, né? Então também isso, de novo, acho que traz para o olhar do espectador, né? Hoje, né? Para quem olha para a pintura, você poder olhar para a pintura dessa maneira, né? Como forma, como cor, mas ao mesmo tempo como representação, né? Como ilusão, né? Mas é uma ilusão feita desse mundo, né? Desse mundo de cores, de formas, né? Que é criado, enfim, e que o Rodrigo deixa bem evidente que não existe nenhuma intenção de esconder, né? Inclusive o trabalho dele, acho que trabalha exatamente nessa fronteira, né? Tensionando esses limites aí da pintura. Bom, só para ter, acho que é um pouco isso que eu tinha para dizer para o Rodrigo poder falar. Bom, acho que é isso. Acho que depois a gente pode abrir para questões. Se você quiser, eu volto. Tá bom. Pô, muito legal a apresentação, me fez pensar algumas coisas. Bom, antes de mais nada, boa noite a todos. E a descrição sou um homem branco, 60 anos, cabelos platino. Eu era magrinho quando jovem, agora dei uma encorpada. E estou aqui num palco, num lugar muito agradável, muito elegante. Estou aqui a alguns passos da Thaisa e aqui atrás de nós um telão que mostra imagens muito bem projetadas. Então é uma situação muito confortável aqui. Mesinha com um copo d'água, um microfone. E eu quero dedicar essa descrição visual para Maria Carvalhosa, filha do Carlito Carvalhosa, que está expondo aqui no Instituto Ling, e a quem também gostaria de homenagear. Eu estou usando o paletó que eu herdei do Carlito Carvalhosa, né, que a Mari fez uma partilha entre os amigos, eu, Paulo Monteiro e Malta, e tenho a satisfação aqui, o orgulho de usar esse blazer de linho preto, camisa branca. E, bom, eu queria falar um pouco do Carlito, só um pouquinho, já volto aqui, porque ver essa exposição aqui é um pouco tocante para mim, o Carlito que faleceu um pouco mais de um ano,
e que, vendo essas minhas pinturas antigas, dos anos 80, da Casa 7, eu me ligo diretamente ao Carlito, aos outros também, porque era um ambiente muito de troca. Era um ambiente de troca, basicamente era um ambiente de troca, mas trocas assim selvagens, de influência, de estímulo, de competição, né? Uma competição amorosa, né? Então eu digo que assim, um pouco parte da minha definição como artista, como pessoa, mas como artista, que me interessa aqui, é um pouco veio da minha convivência com o Carlito, né? Então eu queria deixar aqui essa humilde homenagem. Bom, não, eu queria comentar alguns pontos que você mostrou. O primeiro é aqueles painéis de esmalte sintético sobre papel craft, que a relação ao tamanho, né? Apesar das minhas raízes, que vem desde a infância, com história em quadrinho, com a cultura de massa, televisão, desenho animado, né, cinema, enfim, música, tudo, né, uma imersão dentro do universo da cultura popular de massas, né? Tinha também uma formação que eu peguei muito do Sérgio Fingerman, meu primeiro professor, né, de gravura, que eu entrei com 15 anos, em 77, que era uma formação intimista, que vinha da gravura em metal. Foi ali que eu conheci o Guild, sabe? Foi ali que eu conheci o Grupo Santa Helena, sabe? O Volpe eu já conhecia, mas tive uma outra visão. O Morandi eu conheci, foi um impacto muito forte, né, desses primeiros contatos que eu tive com... Conhecia Picasso, eu tinha na minha casa, fiz com 9 anos de idade, 10 anos, fiz versões de Picasso e Paul Klee, que eu tenho até hoje. Então, então essa formação intimista, num certo momento, ali com 20 anos, 21, 83 para ser preciso, eu tive uma crise. Quando eu vi um catálogo da Documenta de Cassel, eu tive um impacto com o estado problemático da arte contemporânea. Porque eu já conhecia, porque já tinha morado em Paris, tinha o Beaubourg que eu frequentava, etc. Mas mesmo assim aquilo bateu, né? Uma sensação, ao mesmo tempo de violência e ao mesmo tempo de uma coisa que ia para um conceitual que a mim me soava um pouco árido, quase como falta de ar, sabe? Alguns trabalhos do Robert Long, do Richard Long, com as pedras lá em montanhas, lá no alto, assim, me deu uma sensação de rarefeito. Pois bem, eu tive a sensação de que aquele intimismo não tinha cabimento e que eu, de alguma maneira, como artista, tinha que reagir, que tinha que me colocar sobre esse sentimento que eu tive ali de medo e ao mesmo tempo, de aflição, ao mesmo tempo, uma coisa que eu vi um pouco depressiva, né? Então eu tinha que reagir àquilo. E a primeira coisa que me veio muito claro foi que a arte deveria ocupar, a minha pintura deveria ocupar um espaço público, não um espaço privado intimista, apenas do ateliê, etc., mas o espaço público, e não apenas o espaço público fisicamente, mas o espaço público como espaço de ideias, de confronto de ideias, de posições, né? Alguma coisa. E a primeira coisa que eu achei que eu deveria fazer é aumentar o tamanho das pinturas. A primeira coisa, tem que ser grande, né? E não era possível pintar tinta a óleo com tela em pinturas grandes, porque é muito caro, né? E tal. E aí, um belo dia, eu fim de semana, eu estava sozinho lá na Casa 7, eu fui ali na venda, comprei papel craft e usei uns esmaltes sintéticos que tinha ali de sobra de pintar portão, porta, etc. E deu certo, né? Então, isso acabou gerando um modo, né? Um modo de pintura que acabou sendo o modo geral da Casa 7, né? E além da viabilidade das pinturas grandes, tinha uma outra coisa também que secava de um dia para o outro. Então você podia depois enrolar e fazer várias pinturas grandes. Naquele momento, onde tinha muita coisa, a gente tinha 21 anos, né? Naquele momento, a quantidade de caminhos abertos era muito grande, né? Então você tinha que experimentar. Claro que a gente tinha um pouco essa relação dialógica entre história em quadrinho e história da arte, né? Que tinha que resolver de alguma forma, e para isso o Philip Guston foi muito importante e tudo mais. Mas os painéis também eles respondiam a um outro intuito, que é mais estético, que era justamente unir a alta tradição pictórica ocidental
com uma vulgaridade da cultura popular. Não só quadrinhos, mas também uma coisa que eu gostava muito era a pintura de parque de diversão, sabe? E mesmo aquelas pinturas assim de floresta pegando fogo que tinha nas lojas de moldura ali da Rua Augusta, também a gente gostava, curtia, a gente tinha uma... Não sei se atrás disso tem algum ideal democrático, sabe? Que a pintura, entre a mais sofisticada, entre o Jasper Johns e o mais humilde do pintor ali, que faz aquelas coisas ali, existe uma linha em comum, digamos assim, né? Talvez um pensamento um pouco humanista, né? Um pop humanista. E então aqueles painéis estabeleceu um certo padrão de tamanhos grandes, né? Nos anos 90, aquela outra fase ali, chamadas guildianas, eu tive a sorte e pude contar com um cara que tinha uma indústria de tinta que produziu centenas, algumas 500 quilos de tinta a óleo de uma forma barata, que era uma forma de, digamos assim, de promover a arte. Fez para mim, para alguns outros artistas, poucos, o Ronaldo Dimitrov, né, que hoje tem a loja Pintar. Então, eu pude, nos anos 90, fazer pinturas daquele tamanho, que 1,90 por 2,20, fiz vários. Claro que eu tinha que comprar o chassi, a tela, trocava por pintura. Tá? Mas então eu pude pintar óleo com um tamanho grande e muito, né? Aquela série também significou, talvez, para mim, o início de um tipo de criação que não passava por uma dinâmica de grupo, né? Naquela fase, todos os meus amigos, tudo abstrato. Todos abstratos, umas pinturas super altíssimo nível. E eu me vi ali diante de um desejo, né? Diante de um caminho que se abriu para mim e que eu, enfim, não sabia se ia dar uma pintura de alto nível, não tinha. Até porque muitas das escolhas que se faz de arte, você não pensa exatamente que aquilo vai gerar uma pintura da qualidade X. Antes de mais nada, você tem que fazer a pintura, né? A questão da qualidade fica em segundo plano, né? Até tem uma frase do Jasper Johns que eu vi recentemente muito boa, que ele diz assim: para você ser artista, você tem que abrir mão de tudo, inclusive do desejo de ser um bom artista. E a questão não é ser um bom artista, a questão é ser um artista. É mais básico, é mais essencial, né? Então, eu acho que ali foi um momento assim de um risco muito grande, que eu estava saindo de uma dinâmica de grupo, meus amigos fazendo pintura, um melhor que o outro, sabe? As pinturas muito boas, o Fábio Miguel estava fazendo umas pinturas incríveis, o Paulo Monteiro, o Paulo Pasta, todos fazendo umas pinturas de altíssimo nível, lá vendo as voltas com alguma coisa que eu não tinha exatamente uma ideia, né, o quão bom seria, né? Mas enfim, essa frase do Jones aí explica um pouco uma coisa, uma postura que eu tive ali, que para mim foi extremamente libertador, né? E também foi a primeira vez que eu tive uma relação direta com a arte brasileira, onde ela entrou intrinsecamente no meu fazer, né, pictórico. E foi também quando entrou também uma referência do Iberê Camargo. Essa fase guildiana, essas aqui que tem alguns descampados aqui, esse Boa Noite sai de umas gravuras do Guild que aparece uma caveirinha de cartola assim, se apresenta para um sujeito que está voltando, né, no terreno baldio. Eu peguei um pouco esse tema, né? Então tem alguma coisa um pouco, ao mesmo tempo, doce e sinistra, que nem o Guild. Mas também nessa fase, lá em 91, acho, eu vi aquela pintura que tem do Iberê, que tem uma figura assim deitada, um horizonte e uma bicicletazinha, acho que uma construção. Aquela pintura entrou, acho que dentro do meu imaginário e estabeleceu ali uma coisa poética que veio a ser importante para mim. Porque o Guild, ele fazia gravura, e eu estava lidando com tinta, né? Quem fica revolvendo a tinta, quem fica, sabe, chafurdando na tinta, mexendo, refazendo, o Iberê, né? Então, eu tive essa conexão muito cedo, lá no começo dos anos 90, sobretudo. Depois, aquela fase dos blocos de cor, também, enfim, é uma situação que
O mercado de arte ele era rarefeito nessa época, nos anos 90. Então você não tinha exatamente uma resistência, você ficava fazendo um pouco, você seguia um pouco o teu caminho, um pouco numa espécie de deriva, você ia indo onde o caminho ia te levando, né? Nos anos 90 eu até tive um emprego, eu trabalhei como capista da revista Veja, uma experiência muito interessante, profissional, assim, muito, em vários aspectos assim foi importante para mim. Então a minha pintura era uma coisa um pouco independente, tinha uma né? Só que ela aos poucos, um pouco sozinha, foi levando para uma redução das figuras e dos objetos a cubos, foi ficando mais metafísica, foi ficando mais imaginária, mais abstrata, né? E ao mesmo tempo uma coisa do lado da outra, né? E num campo de cor contínuo, coisa que antes, nos anos 80, era tudo saturado, não tinha um espacinho, não tinha espaço para o vazio. Era uma coisa totalmente, tinha uma vaziofobia, agorafobia, agora não, enfim, tinha uma fobia ao vazio. E ali então, essas figuras soltas no espaço foram se sintetizando. E aí, num certo momento, eu estava fazendo uma pintura monocromática, vermelha, gestual, e eu queria colocar alguns elementos que se destacassem sendo da mesma cor. Eu coloquei uma fita crepe ali e passei uma espátula. Daí, pum, se destacou. Eu tinha tido uma experiência com fita crepe, um pouco por causa de um teatro, um cenário de teatro que eu fiz, não é de teatro, de balé, um espetáculo de dança da Zélia Monteiro. Eu coloquei ali uns elementos, umas tábuas no fundo e uns retângulos nessas tábuas. Foi a primeira vez que eu usei fita crepe. Então, eu usei aquela fita crepe na pintura e dali eu percebi um potencial de uma redução, né? A pintura, digamos assim, aos seus elementos primordiais, né? Então, é isso como a Thaisa disse, né? Tinta sobre tela, que é disso que é feito pintura, né? Mas já foram surgindo sempre em dois elementos. Então, assim, é como se o par fosse a unidade mínima. A unidade mínima desses trabalhos é o par, não é um elemento, né? Ainda que são monocromos, está na tradição do monocromo, né? Que remonta ao Malevich, né? Mas como a Thaisa bem disse, a origem do monocromo, do quadrado preto do Malevich, estava ligada a uma espiritualidade, né? Uma ideia de perfeição, que só é possível nas ideias, né? Inclusive, um texto lá do Delfim diz que no Manifesto Suprematista ele quer recusar qualquer sentimento físico, de qualquer sensualidade do mundo físico, né? Ele diz que os meus são até meio pornográficos, então existe uma inversão de uma ideia de pureza, né, que está na tradição do monocromo, que aqui recebe uma coisa mais carnal, uma coisa mais física, né, mais explícita nesse sentido. E eu cheguei nesse par assim e daí coloquei direto na tela e tive uma euforia de alguma coisa que eu estava descobrindo, mas também assim, mas será possível que eu não estou me iludindo, né? Mas não, era uma coisa mesmo que tinha e se revelou uma capacidade quase infinita de fazer pinturas. Na época eu dizia que assim, eu descobri a forma da felicidade, sabe? Eu posso fazer pintura o resto da vida, sabe? Fazer uma coisa atrás da outra. Uma coisa que a Thaisa falou que essas pinturas são muito diferentes das pinturas que eu fazia anteriormente, né? Com muita gestualidade, com muita, digamos assim, muito desejo de expressão e tudo isso. Mas também, como a Thaisa disse, esse lado pop que é uma espécie de distanciamento, né? E mais do que uma gestualidade expressiva de algum sentimento, é um pouco uma gestualidade que expressa a sua gestualidade. Não tem exatamente uma transcendência de um significado que está além, sabe? Seja de um sentimento, seja do que for, né? É um pouco a expressão, um pouco de um fazer artístico e o desejo de tornar uma marca, um gesto, algo significante, né?
dito de outra forma, que fique bom, que soe e que faça e que seja capaz de causar uma emoção, né, artística, estética, em quem vê. E então foi uma sensação de ter inventado uma pintura. E acho que também que é um pouco o trabalho de estabelecer um pouco a minha identidade mais individual, né, no mundo artístico. Eu teria ficado fazendo até hoje essas pinturas, daria para fazer. Tem variação, tem, sabe? Mas acontece que tem um outro lado que é uma vontade de fazer uma pintura que crie um mundo visual interno que gere alguma coisa ilusionista, que crie alguma ilusão de espaço, de profundidade, só no ordenamento das manchas, né? E ao longo daqueles 10 anos que eu fiquei fazendo quase somente aquelas pinturas abstratas, eu quando ia para o interior, para Minas, lá onde tenho casa, eu fazia pinturas ao ar livre, de paisagem, sem nenhuma pretensão artística, apenas para o meu bel prazer, né? Ainda que as minhas referências de história da arte estivessem todas lá, Corot, Morandi, Courbet, enfim, né, Cézanne, Van Gogh, tudo isso, né, que é um lado que eu tenho, um lado meio de raiz, assim, né, com a pintura. Né? Tem outro lado mais experimental, mais de exploração de territórios desconhecidos, mas eu tenho também esse outro vetor que leva para uma coisa mais de raiz, uma coisa mais da tradição, da história da arte, tudo isso, né? Então essas pinturas eu fiquei fazendo, que era de puro prazer. Em algum momento eu fiquei com vontade de trazer isso para o trabalho de arte, por assim dizer, né? Que eram as coisas que eu fazia naquele modo abstrato, né? Entre aspas. Só que, enfim, como transpor isso para o ateliê, né? do campo, né? Para o ateliê, foi a fotografia. A fotografia que permitiu fazer esse câmbio de espaço, de estar lá na natureza, no meio do mato, não sei o quê, para o ateliê, com o controle, né? Que você tem total, né? da pintura que você vai fazer. E aí, enfim, daí fui experimentar, peguei umas fotos lá que eu tinha, que eu fazia um pouco sem saber para quê, porque eu nunca fotografei. Em 2006 eu comprei uma câmerazinha bem michuruca e comecei a fazer umas fotos de espaços. Foram dessas fotos que surgiram a série Matéria Noturna 3 anos depois. Ficou lá, enfim, numa pastinha no computador. E aí eu peguei umas 4 pinturas noturnas, sem saber que seria uma série noturna, né? E fiz 4 pinturas que ficaram uma graça. Elas serão expostas em outubro, na Almeida Daily, em São Paulo. Uma exposição concomitante com uma exposição na Galeria Milan, só de paisagens, né? Mas daí eu fiz as pinturas, ficaram uma graça, mas falou assim, mas e daí? Mas onde está o problema dessa pintura? Onde está o conflito? Onde está a questão dessa pintura? A questão que toque, digamos assim, nas questões fundamentais da pintura. Quando eu digo fundamental, eu não posso dizer que eu sou fundamentalista com a pintura, porque eu não sou, né? Tem um lado mais ortodoxo, mas outro não. Mas é alguma coisa assim que diga respeito a alguma coisa muito básica na pintura, né? E dentro dessa insatisfação com aquela pura e simples beleza e graça, né? Eu queria colocar alguma coisa ali que fosse problematizar essa beleza e suposta plenitude, né? Que, como eram imagens urbanas, tinham linhas retas, então eu pensei que podia usar a fita crepe para cercar e usar o procedimento das pinturas abstratas de cor, né? Que fazer um abstrato, colocar tinta, passar o rodo e tirar. Então você cria uma outra espacialidade, né? E bingo, deu certo. Não só o preto ficou mais preto, porque ficou uma coisa mais lisa e mais brilhante, né? Como também criou uma espacialidade meio oposta àquela ilusão, aquele ilusionismo que a imagem fotográfica trazia, né? Então você tinha um movimento, digamos, um espaço psicológico, né? que é o espaço da ilusão, porque a ilusão é um fenômeno psicológico, né? E
e um outro espaço muito concreto do plano, da tinta sobre o plano, né? O Lorenzo Mami, ele faz uma imagem boa, que é daquele filme, o Show de Truman, quando o personagem percebe que ele está vivendo uma grande farsa, ele quer fugir. Daí ele vai com o barco em direção ao horizonte, daí ele bate no horizonte, né? Ele bate na parede do estúdio, né? Enfim, a ilusão se quebra ali. Então tem a ilusão e tem a quebra da ilusão. Eu acho que essa coisa dialógica, de novo, uma questão de uma coisa e outra coisa, né? Que talvez diga respeito a ambivalências em geral, sabe? Ambivalências onde você tem, digamos assim, duas vontades, né? Até em direções opostas, que você quer fazer ao mesmo tempo, né? O Jones, de novo, o Jones tem umas anotações assim que ele fala: o que fazer com dois espaços ao mesmo tempo? Um sobre o outro, um ao lado do outro, um dentro do outro? Ele se pergunta, né? E acho que isso é uma coisa muito que vem de uma espacialidade contemporânea. Então, de novo, o espírito de época, né? Tinha um espírito de época nos anos 80, mas isso não é bem um espírito de época, é mais uma questão fundamental na história da pintura, que é o Jones, né? Ele torna tudo signo, né? E onde diversos espaços acontecem simultaneamente, né? Assim como ele e o Rauschenberg, que é um princípio da colagem, acho, e que diz muito respeito a como a gente percebe o mundo. A gente está dirigindo, pensando em filosofia, olhando as placas, ouvindo o rádio, várias coisas ao mesmo tempo acontecem. Então acho que a pintura contemporânea, de algum modo, tenta incorporar esse modo de percepção do mundo à pintura, né? Eu faço de uma forma mais simples, que é sempre uma coisa um pouco binária, né? Aquele par de elementos se transforma aqui nesse par de espacialidades, né? Um virtual e outro muito concreto. Então eu acho que tem isso daí. E por fim a outra pintura lá essa daqui, que foi uma espécie de revolta contra uma situação que estava dominada demais por mim. Aí eu questionei um pouco, porque também quando eu entrei nessa série da Matéria Noturna, eu fiquei muito eufórico, deu muita felicidade, muita alegria e tudo isso, muita autoconfiança e tudo isso. Mas depois de um tempo eu comecei a sentir falta de algumas coisas. Por exemplo, cor. Porque aquela série até aparece cor aqui e ali, mas ela é secundária. O que está em primeiro plano ali é a atmosfera, a profundidade, o jogo entre a matéria e a imagem, tudo isso. A cor fica em segundo plano. E aí comecei a sentir falta, porque se deseja um pouco de fazer tudo, né? Talvez seja alguma coisa um pouco infantil, mas enfim. Mas que na arte é possível. A arte é um lugar onde coisas que não são possíveis na vida são possíveis na arte, na pintura, né? Então, essa pintura representa para mim um momento onde, pela primeira vez, ao invés de séries, de fases que se sucedem umas às outras, o meu trabalho começou a se dividir em 2 ou 3 ou 4 frentes de trabalho, frentes de exploração, né? Uma coisa que eu atribuo um pouco à minha maturidade, à minha capacidade de lidar com essa complexidade maior, né? Ficar mais calmo diante de crises e dúvidas, não se apavorar com a dúvida, né? Você fala, bom, se acomodam as coisas, né? Mas uma capacidade de negociar maior. E talvez também algum sentimento de urgência que a idade traz, né? Se diz que uma urgência da juventude, mas a urgência da idade é maior, né? Enfim, você quer fazer muita coisa, né? Não sei se você vai ter o tempo todo para fazer tudo o que você quer, né? E, ao mesmo tempo, que a ideia te traz uma calma e uma capacidade criativa, produtiva muito grande, né? Então, eu estou achando muito bem-vinda essa maturidade, sabe? E enfim. E essas... Bom, daí... Bom. Só para avisar que a gente tem 20 minutos. Ótimo. Então, acho que é isso aí. Vou falar do Iberê.
Bom, então, eu assim, só que a ponte para o Iberê, eu vou, daquela pintura das duas cavernas, eu, digamos assim, que eu trouxe também para o primeiro plano do meu modo de trabalhar, um espírito um pouco experimental, sabe, de fazer experiências e às vezes até cercar um certo território de alguns elementos, limitar um campo de ação para estabelecer uma espécie de sintaxe pictórica, né, com poucos elementos. Então aquelas duas cavernas, que eram sempre figuras chapadas num fundo liso, né? As pinturas da matéria noturna também, não sempre imagens noturnas com uma matéria que supostamente é a profundidade que vem para frente, né? É sempre uma redução. O que me faz pensar também na coisa da gestualidade é que o meu trabalho sempre teve um movimento expansivo, expansão em todos os sentidos, e um outro de contenção, né? Então as pinturas lá dos blocos de cor, ela quase que tematiza isso. Porque com um quadrado daqueles eu consigo pintar uma parede gigantesca. No entanto, toda aquela capacidade de coloração está contida num pequeno bloco. Então essa ideia de uma potência que fica ali guardada nesse movimento de contenção de uma energia, né, até explosiva, né? Então eu acho que tem esse movimento sempre de contenção e expansão, né? Então, e o que faz pensar também que a minha pintura é muito feita desses conflitos. Ela se alimenta sempre de situações não pacíficas, né? Talvez por um gosto do confronto, do que isso tem de lúdico também, né? Que se estabeleceu um jogo onde coisas supostamente se opõem, né? E que exige soluções negociadas, né? São coisas que, enfim, e dentro desse espírito experimental, eu me vi como uma oportunidade única de estabelecer um jogo, um experimento pictórico com o Iberê Camargo, né? Tínhamos na Fundação combinado uma exposição com a curadoria da Thaisa Palhares, que vem itinerando, que vem, né, se depurando e tudo isso, e o Calil me ofereceu uma curadoria do acervo da Fundação, né? E eu falei, pô, que ótimo, né? Lisonjeado. Daí, voltando para São Paulo, que a gente estava aqui conversando, me veio a ideia, putz, grila, mais do que uma visão minha do Iberê, mais do que uma interpretação curatorial, que afinal de contas não é exatamente a minha, e se eu fizesse uma interpretação pictórica? E se eu fizesse algumas versões, se eu estabelecesse um diálogo com o Iberê Camargo, que vai exigir de mim uma imersão, né, no trabalho do Iberê, que eu nunca tive, né? Vi várias exposições, cumprimentei, tive a oportunidade de cumprimentar 2 vezes ele, né, então, mas nunca tive. Então seria... E aí eu propus, né, com muita ousadia, eu diria, né? Mas muita humildade também, né? Humildade e ousadia. Foi um pouco o binômio que me guiou. Propus para o Calil, e o Calil pensou e falou que sim, vamos fazer. Daí tinha que fazer. Eu falei, caramba, putz, grila, que responsa, meu Deus do céu. Então, e aí o desafio, né, apresentado oficialmente, me gerou em mim uma mobilização muito, muito forte, né? Tive 2 vindas para cá, para ficar olhando o acervo, né? E olhando para que lado que eu ia levar essa experiência, né? E também comecei a ler os contos que eu já tinha lido, A Gaveta dos Guardados, mas reli tudo e fiquei impressionado como o Iberê tinha uma relação com o passado, com a memória, com a nostalgia, da infância, né? Eu falei, nossa, esse cara é assombrado pela sua memória, né? E também comecei, por esse viés, a olhar as últimas pinturas que tem as idiotas, tudo que é falso, desde antes, desde o Parque da Redenção, com as ciclistas e tudo isso. Agora a coisa patética, aquela coisa um pouco amorfa,
sabe? Comecei a ver como figuras ectoplasmáticas, sabe? Com algumas, como se fossem encarnações do passado, como se fossem fantasmagorias, como se chama uma das pinturas de Iberê. A partir daí é que eu peguei esse mote, que vai ser assombrações, as assombrações de Iberê, né? Com o seu passado, e as assombrações que eu vou passar com o Iberê na minha cabeça esse tempo todo, né? Que de fato foi assim, veio puxar meu pé, né? Tive insônia, porque eu tive que esperar um tempo para efetivamente pôr a mão na massa, porque eu estava terminando uma série de pinturas. Então, nessa fase que eu tive que esperar para pôr a mão na massa, foi o auge das assombrações que eu tive. Porque eu ficava imaginando como seria, que eu tinha uma ideia muito clara de como seriam as pinturas, mas nunca sai igual, né? E também não saem perfeitas como na sua imaginação. Imaginar pinturas, elas são todas obras-primas absolutas, sabe? Assim, perfeição. E daí elas tornam-se realidade, não são perfeitas como você pensou, mas são reais, né? Pois bem, o que viria, né? Eu tive uma vez aqui na fundação, fiquei desenhando a lápis e olhando quando percebi mais ou menos para onde eu ia. Depois eu vi uma segunda vez e tive o privilégio de poder fazer estudos de cor com guache com as pinturas do Iberê na minha frente. Então eu tive uma relação física, de uma imersão física. Eu passei 2 dias enfurnado ali nas catacumbas do Iberê, ali naquele ateliê maravilhoso ali de gravura, lá com o Eduardo e o Gustavo. Então aquilo, assim, muita coisa, né, impressionante, as cores do Iberê, entendi muita coisa do Iberê, né? De fato, como ele é um pintor da lama, que fica rolando na lama, né? E como ele não fazia concessões também ao bom gosto, né? E tal, mas eu tive que esperar, encomendei o chassi, ficava lá no ateliê, as telas todas em branco, onde eu ia fazer as pinturas do Iberê, mas nesse momento foi muita ansiedade. Mas aí, assim que eu coloquei a mão na massa, as assombrações pararam, sabe? Daí a coisa encarnou, né, ali na pintura, e também as imaginações, como seria, você fica imaginando um processo acontecendo, você não imagina elas prontas, você imagina um processo acontecendo, né, que é os processos que você conhece, mas sempre tem alguma coisa surpresa no caminho. Quando eu fui para a pintura, até tentei um caminho que descartei, mas logo a maneira como eu comecei a fazer já foi indicando mais ou menos os passos seguintes. Criou uma dinâmica interna, independente do Iberê. Porque o jogo que eu estabeleci, eu acabei entrando dentro de um campo magnético orbital no Iberê, que é muito forte, né? Escrevi no texto isso. Podia me engolir, né? Então, eu tinha que garantir a minha identidade ali dentro desse diálogo, uma força poderosa, né? E essa identidade, essa autonomia, né, viria dos meus procedimentos, né? E da dinâmica interna da pintura que eu estava colocando em prática, né? Então era um jogo de imitação e diferenciação, né? Então usei as cores que o Iberê usava, as mesmas cores, mas usei do meu jeito, né? Eu fiz uma pintura gestual, que aliás reforçou em mim coisas das minhas raízes gestuais, né? Mas do meu jeito, né? Então com isso eu acho que teve de novo, eu acho que é uma negociação entre 2 movimentos, entre esse de imitar e outro de se diferenciar, né? Então ao mesmo tempo a veneração e a crítica, né? Enfim, tem as coisas sempre nunca de uma forma una, né? Uma visão, apenas uma visão, né? Enfim, daí no final ficaram, achei que foi uma coisa que deu certo, né? Eu acho que é uma ideia de ter vivido uma experiência pictórica com o Iberê Camargo, alguma coisa que fica para mim como é uma homenagem, né? É um pintor que foi importante ali, como eu disse, ali num certo momento, bastante importante, e uma forma também, espero que contribuir para que a renovação dos olhares sobre a obra do Iberê Camargo seja sempre dinâmica, né? Porque a obra do Iberê é infinita em termos de capacidade de releituras, e eu humildemente ofereço essa série como minha contribuição a essa
revisão constante ali do Iberê Camargo, enquanto eu também absorvo muitas coisas que passam a se tornar minhas, né? Dessa experiência eu adquiri modos de fazer pintura que são somados aos meus, né? Então é um pouco essa a experiência aí que estamos diante. É isso aí, obrigado. Eu acho que a gente tem 10 minutos, é isso? E acho que pode abrir para questões do público. Bom, tem umas perguntas que surgiram aqui do chat, né? Vamos... Boa noite. Primeiramente, obrigado pela apresentação. E eu tenho duas perguntas. Uma é o que é ser artista para você, e com relação às suas pinturas no craft, que tentou tornar mais público, né, menos intimista, como você comentou. O que você mais gostou de pintar? Esses quadros maiores ou os menores? O que te chamava mais? Não, eu gosto de todos. Eu gosto de todos ali, de todos os modos ali, todas as pinturas são resultado assim de um desejo forte de fazer daquele jeito ali, né? Então as pequenas têm tem a sua absorção, né? As grandes outra, né? As grandes cansam mais fisicamente, né? Então, mas quanto de ser artista, bom, isso é uma pergunta ampla, mas olha, eu diria que sim, uma formulação possível, né? Que o artista é um pouco responsável por uma elaboração simbólica, né? De um grupo, de uma sociedade, de uma espécie, né? E eu acho que cabe um pouco ao artista, assim, é alguma coisa que é um conceito lá do Mário Pedrosa, e que o Delfim Sardo recupera, que é um exercício experimental de liberdade, sabe? A minha geração, dos anos 80, que veio com a volta da pintura, foi a primeira geração artística, em Thaisa, que não tinha como mote uma espécie de evolução da arte em prol de um futuro onde haveria uma libertação, né? Porque assim, todas as experiências as mais estranhas dos anos 60 e 70, land art, body art, tudo que tentava romper com os limites da arte, se revelaram que sempre estaria dentro de um campo de representação artístico. Então o Spiral Jetty do Smithson era conhecido por fotografias em revista de arte, em fotografias numa galeria de arte, né? Nunca saía de um âmbito de representação, de um modo ou de outro, né? Então, eu não diria que é um fracasso das vanguardas, eu nunca gostei desse termo, porque como assim fracasso das vanguardas? Olha o que a vanguarda produziu de 1900, no século XX, é uma potência criativa enorme, né? Mas havia uma espécie assim de um desligamento dessa ideia de evolução. Então, num certo sentido, se falava muito na época da morte da pintura, ao mesmo tempo que era a volta da pintura. A volta da pintura celebrava a morte da pintura. Era esse tipo de discurso da época, sabe? E que era um luto, né? Era uma pintura que só se podia dar como luto. Isso dava uma espécie de tema para nós, né? Uma coisa muito de mercado também. Que mais? Enfim, então... sim. Que não havia mais uma ideia de evolução, mas sim uma ideia onde o novo estaria ligado não a uma coisa que fosse revolucionária, mas a uma coisa que fosse singular. Alguma coisa suficientemente singular. Então, a volta às raízes, cada um com as suas raízes, né? As minhas é muito ligado a um caminho mais central na arte, que vai dar em Cézanne, etc. Tem outros, cada um as suas. Mas então eu acho que houve uma espécie assim de perda do protagonismo da pintura como uma linguagem, um protagonismo dentro do universo geral de criação artística humana. Perdeu o protagonismo. Em compensação, ganhou uma liberdade, como você disse, né? Havia uma possibilidade de você ressignificar partes que estavam supostamente deixadas para trás, ao mesmo tempo que você descobria coisas novas.
Então eu acho que foi eu sou beneficiário desse movimento mais libertário. Vocês têm mais questões do público que está aqui? Uma questão aí. Boa noite. Muito bonita a exposição. Tive o prazer aqui de estar aqui presente e poder ver. E quando você me comentou, Rodrigo, que ia fazer essa exposição com o Iberê, de imediato eu achei incrível, porque eu acho que tem uma relação fortíssima. E fiquei tentando especular de onde vinha essa sensação. De imediato veio a questão da matéria, né? E eu fiquei pensando sobre isso, tentando ir mais longe. E na medida que fui pensando, fui estabelecendo tantas relações em comum, embora ao mesmo tempo tenham tantas diferenças. Mas tem uma coisa que eu gostaria que você comentasse, a Thaisa também. Como que, de repente, a gente poderia pensar essa relação de vocês... como posso formular aqui? Um tipo de procedimento na pintura que se dá a partir da invenção do tubo de tinta. Eu acho que a invenção do tubo de tinta, ela vai alterar a relação do pintor com seus meios, né? Ela vai automatizar um modo de operação. E eu acho que tanto o Iberê como você lidam com um tubo de tinta de uma maneira muito interessante, revirando essa matéria numa quantidade de matéria que eu acredito que seria muito difícil para um pintor pré-tubo de tinta, né? Que é muita carga para você... Os tubos de tinta são século XIX, né? São os impressionistas, são os primeiros a usar tubo de tinta, são os impressionistas. E isso facilitou muito a saída para o campo, de pintar no campo, porque você não tem que ficar misturando ali, né? E também criou criou essa facilidade aí. Mas, Thaisa, fala aí bom, desculpa, você está continuando. Eu acho que isso é uma questão que eu acho interessante, assim como vocês dois tem um processo que revela muito dessa influência do tubo de tinta no processo da pintura moderna e contemporânea, né? Revirando essa matéria, enfim, e uma luta com ela, né? E tem uma coisa muito interessante no percurso de vocês dois, que é o conflito, que você até falou bastante nessa palavra, né? As ambiguidades entre uma vontade da imagem e uma vontade da matéria. E, inclusive, um percurso muito interessante do Iberê, que ele vai chegar a um ponto zero também, quando ele chega naquelas explosões, né? E depois ele retoma a figura. E você, quando chega naqueles quadrados, naquelas formas, e depois retoma a figura. Então tem também aí esse conflito, né? Esse tipo de automação do processo que vai vir com o tubo, levou vocês para lugares muito próximos. E depois vocês se distanciaram por um desejo, por necessidade. Talvez, não sei, eu fico pensando aqui, especulando, que... tanto você como Iberê, né, colocando a pintura como um modelo de pensamento, né, o quanto vocês levaram a pintura a esses limites, tentando pensar essa relação com a matéria, né, mas chegaram a um certo ponto que, bom, eu entendi aqui uma série de coisas, deixa eu retomar esse desejo da imagem. Tem um caminho muito interessante aí de percurso. Para mim, eu comecei a especular por aí. Não sei se faz sentido para vocês. O que vocês acham dessa... Acabou cortando. Faz sentido sim, mas quer falar um pouco? Não, eu só queria dizer assim, que eu também vi essas pinturas do Rodrigo agora, montadas. Eu vi as imagens e mandou para mim algumas imagens, né? Mas eu não tinha visto antes. Então eu vi também montada. Para mim também é uma novidade, né? Ver essa pintura do Rodrigo lá do Iberê é uma novidade. Então, assim, o que eu vou falar também é um pouco da primeira impressão que eu tô tendo. Quando a gente veio aqui há um ano atrás, tem uma coisa que me chamou muita atenção. A gente viu as pinturas do Iberê, né, na reserva técnica e tal, que acho que a ver com isso que você falou do tubo de tinta.
que o Iberê assinava, né, com um tubo de tinta. Isso é muito impressionante. Isso é uma coisa muito impressionante. Assim, né? Porque é isso, assim, essa coisa da materialidade da pintura que é muito forte, né? Ao mesmo tempo, isso uma coisa que o Rodrigo fala, está escrito lá no texto que ele preparou, tem um drama ali, né? Trágico, tem uma tragédia, né? Nessa pintura do Iberê. Ela não é uma pintura, né? Tem tragédia ali, né? Então, agora, essa questão da materialidade, a gente for pensando em termos assim muito gerais da pintura moderna, um pouco isso caracteriza a pintura moderna, né? Como você falou. Acho que junto, obviamente, a questão da descoberta técnica, que é o tubo de tinta, né? Mas junta também todo esse desejo da pintura moderna lá, desde os meados do século XIX, se a gente for pensar, tomando o Manet lá como exemplo, que é que é exatamente mostrar aquilo ali como uma coisa, uma matéria bruta, né? Aquela Olimpiada do Manet, que é uma imagem, mas também é um corpo, uma matéria, uma massa de tinta ali, né? E também tem um contraste muito grande com o preto, também o preto surge no Manet como cor, né? Deixa de ser simplesmente sombra, construção espacial, e o Manet olha para o passado e vai recuperar essa ideia do preto como uma cor, né? Como algo que tem um peso físico, né? Então, eu acho que isso é um pouco a pintura moderna, né? Ela tem essa questão da materialidade muito forte, né? E, obviamente, que tem pintores que vão, né? Que vão para um lado, outros que vão mais para um outro lado. Eu acho que, nesse caso, como o Rodrigo falou, né? O que ele se encontra no Iberê tem muito a ver com essa questão, eu acho, da matéria mesmo, de fato. Mas, olhando também o Rodrigo ao lado do Iberê, e eu falei isso para o Rodrigo, assim, rapidamente. Primeiro que te ajuda a olhar de novo, de uma outra maneira, para o trabalho do Iberê, como o Rodrigo falou. Eu acho que essa questão trágica se torna forte ali, de novo. Né? De como o Iberê não é por um expressionismo simplesmente da figura, né? Como às vezes o expressionismo acabou, às vezes se tornando quase numa maneira, num estilo acadêmico, né? Enfim, sabe, o expressionismo depois, né, dos grandes expressionistas, acaba às vezes se tornando um estilo meio acadêmico, né, assim, academizaram o expressionismo. E no caso do Iberê, não, né, o expressionismo no sentido do patos expressionista, né, daquele expressionismo lá no começo na Alemanha, né. Então não é um simples estilo, uma forma de pintar, tem ali um sentimento muito forte. E é interessante, aí você olha para o Rodrigo, aí a minha primeira impressão, acho que, por exemplo, nessas imagens, essas duas comparações fica bem claro, como a pintura do Rodrigo já está dentro de um universo pop, da cultura de massa mesmo, como isso para mim saltou, né? Tem, na pintura do Rodrigo, tem toda essa questão da gestualidade, tem a questão da matéria, toda essa discussão entre também imagem e matéria, pintura, o que é a pintura, o fazer pictórico, mas tem também uma certa superficialidade no sentido positivo do termo, que é um pouco essa efemeridade, essa superficialidade do nosso mundo contemporâneo, e que tem a ver com um mundo que é muito mediado pela imagem. E que, obviamente, que por mais que a pintura não seja a imagem, de certa maneira a pintura contemporânea ela está discutindo com essa questão desse mundo superficial, da imagem que não tem profundidade, né, como você falou. E isso eu acho que não tem no trabalho do Iberê, entende? O trabalho do Iberê está numa dimensão ainda do mundo, diríamos assim, talvez pré-dominância da imagem em relação à nossa percepção. Hoje a nossa percepção ela é uma percepção que não existe sem a imagem. Né? Nosso mundo, a nossa experiência do mundo, a nossa percepção ela é mediada pelas imagens. E aí eu acho que isso é muito... Isso diferencia, porque isso está presente no trabalho do Rodrigo, né? E isso não faz parte, me parece, do universo do Iberê, né? Então, o que me fica assim para tudo isso, assim, é pensar assim, né? Se fala muito se falava, não se fala mais, ninguém mais fala disso, da morte da pintura, né? Mas é a ideia de que como a pintura pode ser um meio tão aberto ainda, como é que a pintura pode dizer tanta coisa ainda sobre o mundo, né? Essa técnica, essa linguagem que tem mais de 500 anos, né? E como que a gente pode ainda, né, fazer algo de novo, isso que o Rodrigo falou, né, uma liberdade, experimentação, né, algo
que remete a uma tradição tão grande, tão pesada, né? Tem sempre uma tradição por trás tão pesada, que pode ser um peso ou não, né, para o artista, dependendo de como o artista vai lidar com aquilo, né, como pintor. Então eu acho assim, fico pensando que essa exposição, ver o Iberê e o Rodrigo, assim, né, pintura, dois grandes pintores brasileiros contemporâneos, dois grandes pintores brasileiros, isso é uma coisa que eu queria falar. Eu acho que a pintura brasileira, ela tem um nível que é completamente internacional, né? A nossa pintura, tanto o Iberê como a pintura do Rodrigo, são pinturas de nível internacional, né? A gente tem grandes pintores no Brasil, isso é uma coisa, talvez por uma outra reflexão, né? Mas o Brasil tem essa característica que chama a atenção, né? De como nós temos grandes pintores e bons pintores, né? E não sei porquê, né? Eu teria que um pouco investigar. Mas o que fica muito dessa exposição para mim é isso, é perceber, nossa, como a pintura brasileira é grandiosa e como as possibilidades abertas ainda pela pintura, né? Pensando do Iberê até Rodrigo Andrade, sabe? É um arco aí da pintura brasileira, né? É um trajeto da pintura brasileira, né? Então, um pouco, acho que é uma reflexão assim que eu estou fazendo um pouco agora, vendo também a exposição como vocês, né? Eu acabei de ver. Mas uma coisa que, quando fui me aproximar, né, nessa imersão, eu pensei, nossa, que mundo antigo dele. Então, ele tinha essas assombrações, né? Tinha uma relação que ele dizia que a pintura dele nasce da dor, né? E eu sou diferente, para mim, acho que ela nasce do prazer, né? Mas depois, lendo as coisas do Iberê, ele falava que ele tinha aulas de religião, que os moleques ficavam apavorados com o inferno, com a ideia de inferno. Então ele cresceu com medo do inferno, com um tipo de imaginação que favorecia nada mais cristão do que uma ética, do que uma transcendência através da dor, né? E para mim isso não funciona, né? Porque não tem essa transcendência, essa coisa, não tem medo de inferno, né? Então, no entanto, eu queria dizer que a minha pintura não é da leveza, ela é pesada, porque justamente se existe um impulso para a realização de um desejo, sempre vai haver uma resistência da matéria, que é até o nome do livro, meu livro 2014, uma resistência do mundo, uma resistência, né? Enfim, então acho que a minha pintura fala disso. Então o Iberê tem essa coisa de um modernista clássico, né? Ele é um humanista, e eu acho que o Iberê é um cara assim que ele pegou nos anos 50, começou nos anos 40, nos anos 50, ele pegou um dos apogeus da pintura, né? E ele pegou também, digamos assim, a decadência, entre aspas, da pintura, que nunca foi decadente, que sempre manteve o nível, mas o declínio do protagonismo da pintura no âmbito geral da cultura e da arte, e mesmo da arte, né? Então, isso se dava muito através um pouco dessa cultura de massas, da cultura pop, que para o Iberê era uma coisa trágica. Mas para mim não era trágico, pelo contrário. Claro que eu tinha que de alguma maneira conciliar esse imaginário popular, tal, digamos vulgar, e esse outro de altíssimo nível, né? De manter um nível de qualidade, um nível de rigor, um nível de profundidade e tudo mais. Então acho que sempre existe. Para o Iberê era uma coisa trágica que ele expressava, que ele punha na pintura com alguma coisa assim realmente abismal, né? Quase de um pessimismo, né? Uma coisa assim, mas assim sempre tendo como fundo uma espécie de valor, uma virtude, né? Uma virtude de uma verdade, né? Sempre a pintura do Iberê tem uma coisa assim que é uma busca pela verdade, uma coisa de não fazer concessões a nenhum gosto, porque o que ele tinha como intuito era nada menos do que a verdade pictórica, né? Então é isso que nos emociona tanto no Iberê até hoje, né? A grandeza que tem nessas pinturas, né? E as minhas tem uma outra coisa, tem um distanciamento, tem essa ambivalência, digamos assim. Eu diria que o Iberê é um pouco um mundo onde as pinturas tinham uma unidade, né? As minhas são de um tempo também se chama pós-moderno e tudo mais, onde existem uma multiplicidade de unidades ali, né? Então eu acho que foi interessante também pensar um pouco
nessa diferença que você está falando de percurso, de experimentar, digamos assim, na carne essa distância, essa conexão e ao mesmo tempo essas diferenças. Tem as duas perguntas no colo. Dá tempo de ler? Tem 5 minutos. Nós estamos 5 minutos, tem 2 questões aqui que vieram do público que está em casa. Bom, a primeira questão que é direcionada a mim, mas eu acho que o Rodrigo talvez seja melhor para responder, que seria: como a mudança na poética de um artista durante uma Bienal pode impactar sua carreira dentro do sistema de arte? Pintura complexa. Como esse movimento ousado, né, do Rodrigo foi recebido pela crítica, aí pensando na questão da Bienal. Eu acho que o Rodrigo tem mais experiência própria para responder, mas pelo que eu me lembro, assim, um pouco assim, causou um pouco de estranhamento, né, Rodrigo, quando você fez as telas da Bienal. Os meus pares, os meus amigos da velha foi guarda fácil. torceram um pouco o nariz. Tipo, Paulo voltar Monteiro, a fazer Sérgio figura, Cícero, né? Fábio Uma coisa Miguel, assim, tão deram uma torcida de antiga. nariz. Fazer imagem, né? Eu acho que eu tenho a impressão assim, que teve um tempo de compreensão para compreender um pouco aquilo, né? Aquilo que estava acontecendo. E olhando hoje, perceber que isso tudo tem uma coerência, né? Que não foi exatamente uma ruptura com uma fase abstrata. Tem toda uma coerência ali. Eu sempre brinco que eu acho que a trajetória do Rodrigo, ela tem uma espiral, né? Ela não tem essa questão linear que ele falou, né? Ela é uma espiral, tem muitos problemas que vão e voltam, né? Então, olhando hoje, óbvio que aparentemente é uma ruptura muito grande, né? Porque volta com configuração, não sei o quê, mas tem muitas questões que se conectam, né? Mas eu acho que, assim, eu não sou especialista em sistema de arte, mas eu arrisco dizer que o sistema de arte tem uma certa... Não gosto de muitas mudanças, assim, é difícil. Com certeza. Isso é Para um um artista clássico mudar muito o trabalho, né? Isso é um clássico do mercado de arte, a mudança muito complica, né? E de fato, eu até mencionei que nos anos 90 não havia um mercado de arte que pudesse resistir, né? Um pouco eu podia fazer o que quisesse, tinha uma liberdade, mas que não tinha uma consequência. Recentemente, isso agora com o mercado de arte muito mais sólido, muito mais profissionalizado, muito mais consistente, algumas mudanças podem custar caro. Aquelas 2 cavernas, por exemplo, assim, que veio depois dessa fase figurativa, teve uma resistência também, né? Embora a matéria noturna, a resistência foi mais dos meus pares, porque do mercado foi, pelo contrário, foi muito bem, né? Eu acho que existe, depende para que lado que você muda, porque eu acho que existe uma coisa uma pintura que cause ilusionismo, tem parece que tem um feitiço a mais, sabe? Eu acho que tem um apelo de atração maior, sabe? Mas aí que tá, né? Assim, tem uma coisa assim, tem uma coisa que eu compartilho um pouco com o Iberê, ainda que de outro modo, que é um certo compromisso com uma verdade também, né? Então, existem coisas que o trabalho começa a apresentar que tornam-se urgentes. Precisa mexer, ou então você guarda e espera, né? Então existe, e o mercado de arte também, você tem compromissos, então você tem que adequar, né? Às vezes você quer, né? Enfim, você tem que completar uma exposição para começar a fazer outra série, né? E eu que estou lidando com essa multiplicidade de frentes de trabalho, é sempre um pensamento que você tem que pensar, talvez até estrategicamente, né? Mas, então, são questões que hoje em dia, com o mercado tal qual ele é, com o sistema de arte, mudanças têm consequências, né? Então, você que ou meça ou não meça, mas tem. Bom, acho que dá tempo uma última questão, essa é para você, Rodrigo. A pessoa afirma, né? Tua produção dialoga muito bem com a espacialidade e com a arquitetura, ao explorar volumes e fotos de cenários, o que está escrito aqui. Poderias falar um pouco mais sobre essa relação com a arquitetura? Bom, aqui essa é uma ocasião perfeita para falar em relação com a arquitetura por conta do espaço do Álvaro Siza na Fundação Iberê, né? Que é um acontecimento em si, né? E talvez a experiência que eu tive de maior integração entre o espaço arquitetônico e as pinturas
as telas, né? Nenhum espaço favorece tão bem as pinturas como esse, né? E você poder ver, ter uma panorâmica da exposição quase inteira, depois se aproximar e ver quadro a quadro, é uma relação assim que é muito instigante, né? Agora, pois é, porque existe um desejo da pintura ocupar os espaços do mundo, né? E às vezes você ocupa a parede. Eu fiz vários trabalhos. A Thaisa citou a Paredes da Caixa, também tem Lanches Alvorada, que era um boteco no centro, que eu coloquei os blocos de cor naquele ambiente, de alguma maneira tornando trazendo o bar inteiro como suporte da pintura, né? Então, mobilizando o espaço do bar dentro de um espaço de uma obra, ainda que a obra às vezes sumisse no espaço do bar, né? Então, a relação com a arquitetura, para mim, de arte é sempre, de novo, uma relação negociada, de ao mesmo tempo se impor no espaço, ao mesmo tempo também se deixar ficar sem agredir o espaço. Então, eu acho que eu resumiria assim a relação que eu vejo entre pintura e arquitetura. Bom, gente, acho que é isso, né? Então, eu queria agradecer a presença de todos e também quem está assistindo em casa e convidar todo mundo para a abertura da exposição no sábado, às 14h. Então, boa noite. Obrigado a todos também pela presença. Parabéns.